Gente, eu gostaria de refletir um pouco sobre encorajamento. Nos últimos 6 anos da minha vida, eu me dediquei a estudar 3 temas: liderança, mentoria e encorajamento. Isso se dá por um motivo. Quando eu perco a minha mãe, em 2016, eu entro no luto. Eu fui criado sem referência, sem modelagem de um pai. Meu pai foi assassinado, eu tinha 8 anos de idade. Morava numa comunidade do Rio de Janeiro, no bairro de Cordovil, ali perto de Parada de Lucas. Fui criado na quebrada. Muitos dos meus amigos da minha idade já não existem mais. E eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo. Ganhei uma Bíblia quando eu tinha 14 anos. Aos 14 anos eu me tornei um garoto epilético. Perco meu pai aos 8, 14 vem o problema neurológico. Eu começo a ter ataques epiléticos no campo de futebol, na igreja, na reunião de jovens, na escola. E a pior coisa para um garoto de 14 anos é perder a autoestima. E foi daí que um homem, um encorajador, apareceu na minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O texto que eu vou me apoiar, se você está com a sua Bíblia aí, é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 36 e 37. Aos visitantes, Atos dos Apóstolos é um livro, quando escrito pelo Dr. Lucas, logo após a partida de Jesus Cristo desse mundo, na ascensão de Jesus, ele faz uma promessa do Espírito Santo e começa os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos dividido em 2 eixos. A primeira parte dele é arrependimento. Os feitos dos apóstolos e segundo, declaração de fé. Atos relata o conteúdo dos homens que eram simples, homens normais, humanos, incapazes de fazer muita coisa, mas pela ação do Espírito Santo de Deus, realizaram grandes feitos. E um homem se destaca nessa relação, que se chama Barnabé. E é nele que eu vou conversar nessa noite. Eu queria entender quantos homens aqui são pais de família com filhos. Ok? Homens solteiros, vivendo na bênção, aguardando o Senhor. É isso? Grupo menor. A minha palavra também está destinada aos nossos visitantes, que eu peço licença para ler o texto, que é um texto muito... Diz assim o texto de Atos, capítulo 4, versos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Verso 37. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé tinha um nome, pertencia a uma tribo e também pertencia a uma cidade. Muito interessante. Você tem um nome, você pertence a um grupo, você pertence à Igreja Batista de Boas Novas, você pertence à sua família. E por fim, ele pertencia a uma cidade, Chipre. Sempre quando a gente pensa no nome, a gente tem que considerar que um nome revela um caráter. Um nome de um homem descreve a pessoa. Um nome diz muito acerca de uma pessoa. Mas quem era esse Barnabé? Quem era este homem, discípulo de Jesus Cristo? Um encorajador, um coadjuvante. Barnabé era protagonista, foi esquecido. Por que tanto se fala de Paulo e tenta diminuir a expressão, a jornada de Barnabé? Barnabé era um carregador de mala? Quem era este homem chamado Filho da Consolação? Barnabé sabia que a sua vida existia para servir ao próximo.
Barnabé era um daqueles heróis da Bíblia cujo brilho é ofuscado por outro homem. Podemos lembrar, por exemplo, de Josué e Eliseu, que muitos enfatizam Moisés e Elias, achando por hora que eles eram secundários na história e no plano de Deus, para que a palavra de Deus fosse propagada e o amor de Jesus Cristo, cumprindo as promessas, se manifestasse para mim e para você. Mas não é bem assim. Ao lado dos principais personagens das Escrituras, existem Barnabés, Josués, Eliseus, Noemis, Rutes. Sempre tem um encorajador por perto. E sempre tem um aprendiz para aprender alguma coisa. Barnabé foi assim um encorajador, Barnabé foi um discípulo de Jesus. Barnabé, as escrituras de Atos, eu te estimulo a ler Atos para você conhecer um pouco a vida desse homem. Ele era generoso, cheio do Espírito Santo e bondoso. Você lembrou do seu pai? Barnabé era um homem de fé, pregador e mestre. Você imagina um homem que chega aqui, ele é mestre, cheio do Espírito Santo, homem generoso, um homem de fé, pregador e mestre. Coloca o cara aí, pô, escala ele. Eu queria fazer algumas perguntas nessa noite, que passam por elas aqui. Eu queria que você pensasse um pouco sobre essas perguntas. Como você aprende? Como você tem crescido na sua jornada pessoal e na sua jornada espiritual? Quem são seus amigos verdadeiros? Você pode ligar às 3 horas da manhã e falar, eu estou aqui no hospital. Você pode vir aqui? Faça a lista agora. Faça a sua lista. Escreva 3 nomes nessa lista. Você tem 3 nomes? Quem são seus amigos verdadeiros? E espirituais? Existem algumas questões em nossos relacionamentos pessoais. Eu não preciso de ninguém. A igreja não precisa de mim. Minha vida não importa para ninguém. Penso que ninguém me valoriza nesta família. Não sou reconhecido pela minha esposa. As pessoas me decepcionaram e eu acabei me isolando. Qual o sintoma desse comportamento? Tudo que eu estou escrevendo aqui é fruto de conversa com 50 homens do mercado, 50 pessoas que se colocaram à disposição para conversar comigo. E hoje, esse é o extrato do tempo que a gente vive. Acredito que alguns de nós possam estar dentro dessa realidade. Quais são os sintomas desse isolamento do homem? Da busca de uma jornada sozinho, solitária. Ele é invadido pelo sentimento de deseja fazer o seu próprio caminho. O desejo de querer tudo para si, a tentação de querer tudo para si, o desejo de ser importante e achar que não precisamos um dos outros. Para mim aqui mora o perigo. Quais são os desafios que os homens enfrentam nos dias atuais? Queria que você olhasse. O homem moderno enfrenta uma questão complexa, que é a vida equilibrada. Como girar os pratos do trabalho, do ministério e da família. Como administro o meu tempo. Educação de filhos. Como lidar com a pressão no trabalho e seus efeitos colaterais. Resolução de conflitos no trabalho, na família e na igreja. Liderar no trabalho, no negócio, na família e na igreja.
Está dentro ou está fora? É só eu? Você está nessa também? Vamos lá. Relacionamentos difíceis e agora complexos. Tomada de decisão todo dia. Todo dia decidindo. E aí vem o grande desafio, solidão na jornada. E aí vem mais uma, ausência de verdadeiras amizades. O que o encorajamento propõe? O encorajamento, na verdade, está aqui, legal. É uma expressão de amor ao próximo que envolve generosidade, envolve amizade e interesse pelo outro. Todas as pessoas que me procuraram com seus casamentos acabados, a conversa foi da seguinte ordem. Em uma eu fiz até o casamento. Ele falou, Evandro, acabei de assinar o divórcio essa semana. Eu falei, como? Irmão, meu casamento acabou. Mas você está casado há 2 anos. Ah, não dá. Ela é insuportável. E aí vem a narrativa. Eu só perguntava assim, mas por que você não pediu ajuda? Por que você não pediu conselho? Por que você não procurou os mentores? Por quê? Silêncio e cabeça baixa. Existem 3 elementos no encorajamento. O encorajador, aquele que acredita nas pessoas e encoraja com a sua vida, dons e experiência. O encorajamento que é a mensagem. O apoio, a força, eu estou com você. Vai dar certo, conte comigo. E o encorajado, aquele que recebe o apoio, o incentivo, a força. São 3 elementos importantes nessa relação de encorajamento. E aonde ocorre o encorajamento? Eu preciso explicar isso para que você compreenda a importância do encorajamento na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, nas suas conexões. Porque o encorajamento talvez seja a resposta dos homens, para os homens, de um tempo difícil que a gente vive. Dentro dessa realidade dos homens, um dos maiores desafios é o silêncio. E essa tentação de querer resolver tudo sozinho e perder o controle da vida. O encorajamento acontece em 3 dimensões e eu vou pegar o meu apoio nas Escrituras. Existe um momento que o encorajamento vem através da palavra de Deus, que a palavra de Deus são as promessas de Deus. As promessas de Deus são a realidade para a nossa vida. Para o visitante que está nos visitando, a compreensão nossa das Escrituras é que ela é a voz de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, a voz de Deus. E ela baseia toda a nossa vida. A Bíblia é um livro complexo, mas ela fala de todas as áreas de um homem. Se você quer aprender sobre administração, direito, você quer aprender sobre arquitetura, engenharia, relações pessoais, negócios, a Bíblia tem resposta. Josué 1,9, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Promessa de Deus direto para Josué. Segunda dimensão do encorajamento, à luz das Escrituras. O encorajamento de uma pessoa para uma outra pessoa. De um homem para um homem. Texto de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. E acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, Davi falando com Salomão, está com você. Uma relação de pai para filho. Ele não deixará nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. O Senhor é contigo nessa obra. O Senhor é contigo nesse trabalho. Ele vai te dar capacidade, discernimento, direção, sabedoria. Promessa de um pai para um filho. Terceira dimensão.
O encorajamento vindo da parte de Deus, através de uma pessoa, com um propósito definido. Repetindo, o encorajamento quando Deus fala com uma pessoa, e essa pessoa fala com uma outra pessoa. Abrindo um parênteses. Eu fui cuidado por uma senhora dona de lá, dona Josefa Correia. Em dados momentos da minha dispersão, do meu distanciamento da fé, que foi ali dos 19 aos 21 anos, eu chegava em casa, de madrugada, minha mãe estava acordada, quando não orando no quarto pela minha vida. Ela falava o seguinte: meu filho, você está bem? Enquanto você estava lá fora, eu estava orando por você. Aquilo entrava como uma flecha, me incomodava demais. Uma mulher de oração. Quantas mães de oração nós já conhecemos nessa jornada da vida? Sua mãe orou tantas vezes por você, seu pai, sua tia, sua avó. E não é diferente aqui. Ageu capítulo 1, verso 13 e 14. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com você, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel. Zorobabel foi encorajado por Ageu através de uma palavra do Senhor para Ageu. Deus usa as pessoas para falar conosco. Deus usa a vida do pastor Wagner para falar com essa comunidade. O que Barnabé propõe? Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, Barnabé foi o único cara que acreditou num rapaz, já não era rapaz, chamado Saulo de Tarso. Barnabé foi considerado e reconhecido pela comunidade de Jerusalém, liderada por Pedro, João e Tiago, como sendo um homem para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E foi designado então Barnabé para levar a palavra de Deus aos gentios, por toda a região da Ásia, Ásia Menor, enfim. Mas Barnabé precisava de alguém para caminhar com ele. Aí entra o mentor em busca do companheiro de jornada. As Escrituras afirmam que Barnabé, antes de ir para Antioquia, ele desce de novo e vai à procura de Saulo de Tarso, que naquela ocasião era conhecido como Saulo, que viria a ser o grande mensageiro evangelista de todo o Novo Testamento. Mas quem foi o homem que foi buscar Paulo de Tarso? Barnabé. As Escrituras apresentam uma linha do tempo muito interessante. O relato é sempre assim: Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Daqui a pouco o bastão é passado. Barnabé reconhece o seguinte: eu fiz o meu papel, exerci minha liderança, caminhei com um homem que vai ser maior do que eu, dei crédito a ele, investi meu tempo na vida dele, e agora ele vai ser maior do que eu para a glória de Jesus Cristo. Qual é a grande questão da nossa relação? A vaidade, a competição e a soberba. Todo homem carrega isso no DNA. Isso vem lá do Éden. Mercado financeiro, mercado de seguros, mercado de qualquer sorte, é movido por uma vertente. Sabe qual é a vertente que ela se move dentro de nós? Competição. Estou certo ou errado? O que mais no mercado as pessoas querem saber é o teu ponto fraco. Para que um dia esse ponto fraco seja mencionado numa reunião, num café, de uma maneira letal, para duvidar do teu caráter, colocar a tua vida em xeque, e ele, se de alguma maneira, ganhar uma vantagem em relação a essa informação privilegiada no momento de dificuldade que você passou. Daí a dificuldade de homens confiar em homens, de homem repartir a porção com homens. Mas só que nós vivemos um tempo de desafios grandes, e é isso que eu queria, nessa noite, dividir com vocês. Vocês me disseram aqui, quase 60% são pais. Nós temos uma missão na vida: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação de Jesus Cristo. Mas nós temos também uma missão de educar os nossos filhos. Barnabé, então, deixa 3 lições para a gente. Barnabé
era um homem generoso com a igreja de Cristo. Barnabé era uma bênção para as pessoas com quem ele convivia. Eu vou jogar aqui para você ver. Barnabé acreditava nas pessoas. Você imagina a cena, Barnabé chegando em Jerusalém com Paulo, um ex-assassino. Vamos ver a cena? Reunião de oração, Pedrão, Tiago e João. Chega Barnabé de fundo com Paulo e senta lá. Termina a reunião, ele vai falar: Pedro, trouxe um cara aí que vai me ajudar. Pedro fala: você está louco? Esse cara vai trair a gente, esse cara vai matar a gente. Ele era um assassino, um perseguidor. Barnabé deve ter, isso aqui não está nas escrituras, isso aqui é uma compreensão minha. Nesse encontro memorável, Barnabé deve ter dito assim: ele está comigo, Pedro. Eu sou responsável por ele. Eu acredito nele. E eu sei que Deus vai usar, porque ele foi transformado pelo poder de Jesus Cristo na estrada de Damasco. E ele é o homem que vai nos ajudar a expandir o evangelho de Jesus Cristo para os gentios. Ele é o cara. Pedro deve ter perguntado: você tem certeza? Além de certeza, eu dou a minha palavra e eu estou ao lado dele, até que ele esteja pronto para exercer o chamado que Deus deu na vida dele. Então, irmãos, ao lado de um grande homem, sempre tem um Barnabé. Pense nisso. Barnabé era fonte de amor e bondade na vida das pessoas. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem uma vida equilibrada? Você tem vivido para quem? Quem são teus amigos espirituais? O que você tem aprendido na igreja Boas Novas? O que você tem praticado? Quem são as pessoas com quem você tem convivido? No trabalho? Na jornada da carreira? Barnabé era fonte de amor e bondade. Gente, o mundo precisa de amor e bondade. Homens, o mundo, a sociedade, a sua família precisa do seu amor e da sua bondade. A minha pergunta nessa noite: onde estão os Barnabés da nossa igreja? Quantos jovens nós temos nessa igreja? Quanto tempo você tem investido na vida de um adolescente, de um jovem? Um café, um conselho, uma conversa. Eu nunca fiz isso, vou fazer isso pela primeira vez. Em 2018, eu comecei a falar isso com o pastor Wagner, mas eu queria deixar esse testemunho aqui para você. Eu sou pai do Natan e sou pai da Sofia. O sonho do meu filho era ser jogador de futebol do São Paulo Futebol Clube. Ele jogou lá por 6 anos. Começou com 7 anos de idade e quando chegou aos 13 anos, ele foi dispensado. Quando ele é dispensado do São Paulo, ele entra numa crise de frustração. Somado a isso, ele vira para mim e fala: pai, eu não quero mais ir à igreja. 2018. Eu tinha saído de um luto. Naquele ano eu me formei no seminário. Minha consagração seria em dezembro, a pastor auxiliar da Igreja Batista Nações Unidas, onde o pastor se chama Luiz Saião. E eu era um leigo que ajudava o time dos pastores. E eu era responsável pelo grupo de homens e liderava junto com outro colega a área de missões da igreja. Meu filho chega para mim e fala: não quero mais ir para a igreja. Eu entro numa crise, porque era o que eu estava esperando há 10 anos. E eu entro numa crise profunda e vou conversar com a Raquel e peço à diretoria da igreja uns 4 meses, mas nesse período eu tomei uma decisão, talvez foi a decisão mais importante da minha vida. Eu entreguei todos os cargos da igreja, falei para a rapaziada: vou para casa, vou cuidar do meu filho.
Eu não posso ser pastor de uma igreja com um filho distante do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou quebrar. Foi uma decisão muito dura, irmãos. Contexto, eu e minha esposa fomos executivos por 30 anos. Eu viajei o Brasil todo, passava de segunda a quinta viajando. Meu filho até os 9 anos me via muito pouco. E o trabalho quase me tragou. Até que num voo para Recife, eu decidi fazer uma mudança. Eu queria priorizar a minha família. Eu queria priorizar a vida que Deus tinha confiado em mim, que eram o Natan e a Sofia. E aqui eu vou fazer um breve resumo, porque a história é grande. 2018, nós estamos em 2024. Natan não foi jogador de futebol de São Paulo, que é a paixão dele. Quando eu percebi a crise de fé dele, eu fui cuidar dele. Completou 6 anos a jornada esse ano. Eu não me tornei pastor da igreja, mas eu me tornei um pai presente. Natan vai para o seminário Palavra da Vida. Ele fala, pai, quero ir para os Estados Unidos estudar e jogar bola. Eu falei, o negócio é o seguinte, você não está pronto para ir para os Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, vamos fundamentar a fé em Cristo. Vamos fortalecer os laços com o Senhor Jesus. Tem um programa bacana no CLD, Atibaia e tal. E, inclusive o Rafael Coquejo está aqui, né? O Freitas está aí também, não sei se o Freitas fez, mas o Coquejo, amigo do Natan, fez também esse programa. 1 ano o Natan passou estudando as Escrituras, fortalecendo a fé dele. Conseguiu desenvolver o relacionamento dele pessoal e a disciplina espiritual de oração, meditação. Natan se converte. Ao final daquele ano, e durante todo o ano, eu montei uma academia na Palavra da Vida. Ele acordava às 6 horas da manhã para ganhar 6 quilos de massa muscular para jogar com os americanos. Ele acordava às 6 horas da manhã, treinava às 7h30, ia para a aula às 8, voltava e começou a se apaixonar pelas Escrituras e por Jesus Cristo. E eu orando pela vida dele e pedindo aos meus irmãos e amigos e homens, orem pelo meu filho. Porque se ele quebrar, eu vou quebrar junto com ele. Homens se levantaram e me deram a mão, falaram, eu estou com você. Eu estou com você, Evandro. Irmãos, eu estou contando isso aqui para você sair daqui hoje, considerando que você pode ser um Barnabé na vida de alguém. E alguém pode ser um Barnabé na sua vida. Em resumo, naquele ano, para a glória de Deus, Natan é elegido o orador da turma. Natan vai para Liberty, na Virgínia, numa peneira de mais de 60 pessoas, de 40 nações, o Natan fica entre os 3 jogadores. O técnico chega para ele e fala, o negócio é o seguinte, vocês têm um grande futebol, mas vocês não vão entrar este ano para o time. Primeira frustração com Jesus. A primeira do São Paulo, sem Jesus. Ele me liga e fala, pai, passei, mas não passei. Eu falei, como é que é isso? O coach disse que o grupo está fechado, mas conta comigo. Ano que vem, volta aí, Natan. Natan treinando, buscando a face de Deus. Natan entra para o time. E no final daquela temporada, o técnico chama ele e fala o seguinte, eu quero que você fique aqui e quero que você seja o gerente do time. Ele, o gerente do time? Mas como é que é isso? Você vai tomar conta dessa torre aqui, tem 30 atletas, você vai ser o líder, você vai cuidar dessa turma e vai servir essa turma. Ele falou, mas eu? Ele falou assim, nós estamos te observando há 2 anos. Você tem a estrutura, a liderança e o caráter do homem que a gente precisa. Não fui eu. A igreja me ajudou. Os meus amigos espirituais me ajudaram. E, gente, o mais interessante disso tudo, nesta faculdade, numa reunião de oração com 30 pessoas, o Natan vai na reunião de oração, onde só tem cara raiz. Dia de domingo é, casa cheia. Você quer conhecer um cara de oração? Vai no grupo de oração. Quer conhecer um cara bacana? Vai numa reunião dos homens. Eu sempre ensinei isso para ele. Cara, é ali que estão os caras.
E ele foi numa reunião dessa de oração. 10 horas da noite toca o meu telefone. Chorando, em prantos. Falei, não, cara, o que aconteceu? Receber uma ligação de um filho seu, 12 mil quilômetros de distância, do outro lado do mundo, não é fácil. Eu falei, aconteceu alguma coisa, filho? Ele falou, sim, aconteceu. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você vai ficar muito triste se eu não for economista? Eu falei, não vou ficar. Eu quero que você seja o que Deus quer que você seja. Que se manifeste o chamado dele na tua vida. Ele falou, pai, quando eu voltar ao Brasil, eu vou entrar para o seminário. Vocês entendem 2018 e 2026, 24? Natan voltou formado em economia, entrou para um fundo aqui em São Paulo e vai entrar para o seminário e vai casar com a Ana, que era a colega dele de seminário, e vai estudar teologia e aí é Deus que vai cuidar dele. Por que eu estou contando tudo isso, gente? Vocês são pais. Qual tem sido a prioridade na sua família? Como é que está o jogo da prioridade na sua casa? Você tem ensinado ao seu filho sobre disciplinas espirituais? Oração, meditação, jejum. Você tem sido um Barnabé para o seu filho ou os seus filhos? Este é o desafio dessa noite. Eu vim aqui, eu nunca falei isso de maneira pública, por respeito, reverência, mas eu senti no coração de compartilhar esse testemunho com você, pai. Nós estamos perdendo os nossos príncipes. Um adolescente hoje está envolvido com pornografia a partir dos 9 a 11 anos de idade. Existe um grupo de homens com 40 anos morando com os pais, nada contra. Mas que não se emancipam, não se emancipam. Homens ganhando muito dinheiro e não cuidando da sua casa. Homens que não confiam em homens porque foram decepcionados lá por alguém. Mas o lugar mais seguro de encontrar homens de verdade é na casa do Pai. É na casa do Pai que nós encontramos homens limitados, mas revestidos pela graça e pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Talvez você se sinta como um Paulo, desacreditado, precisando de um Barnabé para dizer, eu estou com você. Vamos juntos. Os Barnabés estão aqui dentro. Pense nisso. A minha palavra de encorajamento é que você não se esqueça de que você pode ser um Barnabé na vida de alguém, um mentor na vida de um aprendiz. Quantos homens, quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanta experiência, quanta vida tem nesse salão. O que você tem feito para ajudar quem tanto precisa? Essa semana foi divulgada abertamente a questão das bets. 5 milhões de famílias no Brasil gastando 3 bilhões de reais em jogatina. Jovens sendo aliciados para ser jogadores. Alimentar vícios. E aí vai um descompasso e um despreparo e uma falta de atenção a saber o que está acontecendo nesse aparelho chamado smartphone. O que seu filho vê? O que você permite que ele veja? Como é que está essa relação com seu filho? É de confiança? É de transparência? É de estímulo, de encorajamento? Se o problema do meu filho eu deixasse ele sozinho e deixasse ele se virar, talvez o desfecho seria outro. Mas eu me dediquei à oração, abri mão para que Deus cuidasse dele e eu estivesse presente. Eu queria, pastor, pedir licença, eu queria orar por você. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu sou pai e amo meus filhos. Deus é nosso Pai e ama vocês. Num gesto de coragem, eu queria fazer um convite aqui. Quem se compromete a encorajar uma pessoa
em 2024. Quem se compromete? Pode ser o seu filho, uma pessoa da sua família que está precisando de você. Eu queria orar por vocês. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse grupo maravilhoso de homens. Esses homens de verdade que estão aqui na tua casa, que vieram até aqui para ouvir uma palavra, cantar e celebrar louvores, mas que no coração tem desafios profundos e complexos. Pai, resplandece sobre cada homem aqui a tua graça, a tua bondade e a tua presença. E esses homens que se manifestaram levantando a mão, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua história, a sua casa, os seus dons, o seu trabalho, o trabalho de suas mãos, que encontrem em ti o favor, a graça, a bondade que contido estava na vida de Barnabé. Que os Barnabés que se levantaram hoje sejam para a tua glória, para o teu nome, e que eles sejam usados pelo Senhor. Que pessoas sejam alcançadas, que rumo de vida sejam alterados, que jovens príncipes sejam levantados e usados no trabalho, na engenharia, na polícia, na enfermaria, no hospital, na igreja, na missão do reino, para o louvor do teu nome. Pai, abençoe a vida do pastor Wagner, da Marta, de todos os irmãos, do pastor que lidera esse movimento dos homens. Deus, que a tua graça, bondade, infinita misericórdia seja renovado sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém.